Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Você é vendido e você toma vinho com o Abel. Mas né? isso não só com relação ao Abel. Então, se você... E quem critica o Abel, o quê? É legal. Tá bom. É legal, é um cara que enxerga futebol. Eu respeito quem critica e respeito quem não critica. Lógico. Tá certo? O Mano e o Facincani eram a favor da demissão do Abel. O Flavinho, eu. O Sormani também era a favor. O Flavinho, eu e o Pascoal, e o Zinho, contra. Sim. Você, contra. Ok. Agora, você não pode... Não, você é vendido. É. Você é um canalha. Mas você sabe o meu preço? Não, é um vinho. Uma garrafa de vinho. Espero que o Abel chame a gente para tomar vinho agora. Então, o Abel... tocando piano. As informações são que o Abel Braga, hoje de manhã, teria pedido demissão do cargo e que o Flamengo já teria até conversado com aquele treinador português que estava aqui no jogo do Atlético Mineiro, se eu não me engano, né? Sim. O Jorge Jesus, para ser o novo treinador. Parece, né? A gente está falando tudo ainda como uma suposição, porque não temos nada oficial, até porque a diretoria do Flamengo não se manifesta, né? A gente não vê, é uma coisa abstrata. Talvez hoje eles se manifestem. Que o Abel queria colocar um time misto no sábado contra o Fortaleza, porque terça-feira tem um jogo contra o Corinthians no Maracanã, e a diretoria não teria gostado disso, teria que jogar com o time titular. O que também não consigo entender o porquê, porque eu acho que o Abel estava certo. Primeiro que o Fortaleza vem de uma final hoje, que é o jogo do ano para o Fortaleza ganhar a Copa do Nordeste. Né? Segundo que, com todo o respeito do mundo, o Flamengo não vai jogar sábado contra o Palmeiras. Né? Contra o Grêmio, contra o Cruzeiro. E depois que o Flamengo tem um jogo contra o Corinthians, na terça-feira. E o Flamengo tem um jogo que é o jogo, que apesar de ter a vantagem, mas não tem nada decidido. Lógico. Enfim. Contrata um monte de jogador, faz elenco para usar a mesma fórmula do Palmeiras, né? Quando é preciso aplicá-la, e é preciso nesse momento, não precisa jogar, quando a gente fala time reserva, não é jogar com os 11 reservas, é mesclar um pouco, tirar o cara que está um pouco mais cansado e tal, né? Normal, normalíssimo. Se faz isso em qualquer circunstância, ainda mais no futebol de hoje, ainda mais na véspera de um jogo como esse contra o Corinthians, e aí vai lá diretor querendo... O Fortaleza que não tem essa qualidade toda faz isso com o Rogério Ceni. Aí vai lá vão lá diretores do Flamengo querer dizer pro técnico o que ele tem de fazer. Nós vamos esperar a notícia, mano, claro, com certeza, sim. Mas se eu fosse o Abel, aliás, eu falei isso ontem aqui, não sei se vocês lembram, se eu cesse, como diz o outro, né? Aliás, o Pascoal tá lá na Paraíba, né? Paraíba, tá. Tomando água de coco, postou tá agora no Stories. Ele foi pra Tambaba, aquela praia de nudismo. Gastou uma água de coco? Ele foi a Tambaba. Botou a mão no bolso? Botou. Foi a Tambaba. Mas se eu fosse o Abel, eu já teria ido. Mas o Flavinho... Ninguém é obrigado a aguentar. Gente, desculpa, mano, olha essas imagens de domingo. Foi chocante. Eu achei eu em casa, a imagem não é de domingo, não. Essa imagem é contra o Penharol. Isso aí é jogo contra o Penharol. No jogo de domingo, eu achava, inclusive quando acabou o jogo, com a vitória, eu tive a impressão que o Abel ia ter um treco. Parecia que não respirava. Ele não conseguia andar direito, ele estava catatônico. Gente, tem 60... Olha lá. Essa imagem. Quantos anos tem o Abel? 66 66. anos. Passou pelo que passou, perdeu um filho de uma maneira... Bom, perder um filho é trágico de qualquer maneira. Foi mais trágico ainda pelas circunstâncias. Ser xingado por 50 mil pessoas não, mas seu time ganhar. Mano, Flavinho, mas o ser humano perdeu o respeito. Há limites. Eu sei que você vai falar que é o ônus, mas tem que estar preparado. Mas as pessoas o Levi Coupe, cara, o Levi Coupe, ele escreveu um livro chamado Um Burro com Sorte. Ou seja, não é exclusividade do Abel, tudo que tem acontecido com ele, cara. Eu sei, é uma situação que a gente tem que ponderar também, porque aconteceu aquele fato lamentável, ninguém gostaria de passar pelo que o Abel passou, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porém, analisando só a parte futebolística da coisa, por exemplo, o Beija falou, mas parece que quando fala alguma coisa do Abel a favor, todo mundo começa a falar, você é um vendido, você quer tomar briga com o Abel, etc e tal. Eu não acho, sabe por quê, Beija? O torcedor, ele é muito convicto com relação a tudo. Se você emite uma opinião contrária dele, independente de ser o Abel, por exemplo,
analisar um jogo do Flamengo. O Flamengo vai jogar contra o Fortaleza. Eu disser, olha, o Fortaleza hoje é favorito diante do Flamengo. O cara também vai tomar para si praticamente como uma ofensa. Uma ofensa pessoal. Entendeu? Então não é uma exclusividade do Abel, ele está sendo talvez aí atropelado na internet. Qualquer pessoa que tenha um posicionamento a favor do Abel, talvez respingar nele críticas que o Abel está sofrendo também. Então, querendo ou não, o torcedor ele é assim. E não é o torcedor do Flamengo, é o torcedor em geral. Ele tem um posicionamento, Paulo, que... Não, Benja, na boa. Benja, como em outras oportunidades também, quando você criticava, por exemplo, um determinado jogador e a torcida gostava desse jogador, ou vice-versa, a torcida odiava um jogador e você defendia, os caras também faziam a mesma coisa. Então não acho que dá pra isolar o Abel, olha o que estão fazendo com o Abel. Isso daí faz parte do pacote de futebol. Eu vou te falar. Assim como as críticas que ele tem sofrido, eu também acho desumano, Flavinho. Por exemplo, o cara que tem 66 anos, um cara que já passou pelo que ele passou, é um cara que já tem um lastro dentro do futebol, é um cara vitorioso, não dá pra apagar a trajetória do Abel, mas isso faz parte, Benja, de um pacote chamado futebol, cara. Me relembre um fato. E a torcida do Flamengo tem razão nas reivindicações que ela tem feito. Me relembre um fato, o senhor que tem boa memória, de um time que, por enquanto, em termos de resultado, tudo o que precisava, todos os objetivos até o momento foram alcançados. Sim. Não interessa. Campeonato Carioca, não interessa. O Flamengo disputa o Campeonato Carioca, o Flamengo não disputa a Champions League. Te dou um exemplo claro, sem pensar muito. Marcelo Oliveira no Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil, estava bem no Paulista, foi demitido. Eu não terminei de falar. Você pediu um exemplo? Não, mas eu não terminei. Não é nesse exemplo. Não é nesse exemplo. Eu quero que você me mostre, por exemplo, no dia que o Palmeiras foi campeão, tinha o Allianz Parque inteiro mandando o Marcelo Oliveira tomar... Veja, as críticas contra o Marcelo Oliveira eram tão pesadas quanto o Abel. Eu quero que você me lembre... Sim, até que foi demitido. Mas no Carioca ninguém chegou ao Abel, Eu quero que vocês me lembrem um jogo de um time onde foi campeão, onde os objetivos até o momento foram alcançados, onde tinha 50 mil pessoas mandando o treinador para aquele lugar, o time vira o jogo uma virada espetacular. Aí tá jogando mal. Gente, espetacular contra o time B do Atlético. Você tem que contextualizar o que está acontecendo. Mas aí que tá. O Corinthians, nossa, uma vitória espetacular contra a Avenida. Quem é a Avenida, meu irmão? Não tem que falar vitória espetacular. Era uma vitória que é uma obrigação, era uma vergonha. Aconteceu o que aconteceu com o Corinthians, gente. Mas, gente, com todo respeito, eu sei, o pessoal fala, olha, mas é um absurdo o que está acontecendo com o Abel. Gente, a gente precisa contextualizar as coisas. Essa vitória do Flamengo contra o Atlético, com o time B do Atlético, que fora de casa tem um aproveitamento pavoroso, não foi mais que obrigação. Assim como o Corinthians venceu o Avenida. Com 9 minutos de jogo, o Corinthians estava tomando 2-0 do Avenida. Virou para 4-2. Não fez mais que obrigação, gente. É o Corinthians jogando em casa, assim como era o Flamengo jogando em casa. O Atlético ontem venceu por 1-0, foi para a disputa de pênalti contra um time. Foi emocionante. Foi emocionante, mas eu acho que essa visão sua, ela é muito fria. Porque é uma vergonha também o Atlético Mineiro levar aquele jogo para os pênaltis. E o Palmeiras ganhar com gol de falha do goleiro no último minuto. Exato, acontece. O Real Madrid. Mas o Palmeiras, quando ele joga bem, ele goleia. Quando ele joga mal, ele ganha. O Mundial do Kashima, não foi? O Flamengo não perdeu. Foi do Kashima, tava perdendo por 2-1, quase toma 3-1. É uma baita vitória. E foi um título mundial, entendeu? Mas tinha obrigação de ganhar do Kashima? Pode ser, é claro, você vê ali. É óbvio que tinha. Se você olha a coisa friamente, sim. É obrigação. Olha o time do Real Madrid, olha o time do Kashima. Mas a gente tem que entender que o futebol, precisa entender, eu pelo menos vejo assim, o futebol vai além dessa frieza, mano. A vitória do Flamengo sobre o Atlético, sobre os reservas do Atlético, foi espetacular pela maneira como ela aconteceu. Por tudo que envolveu esse jogo, estádio cheio, técnico pressionado, virado aos 44 e 52, entendeu? Isso é o brilho do esporte. Isso é o brilho do futebol. Mas os caras estavam xingando o Abel durante a derrota, né? Quando acabou o jogo, aí o pessoal deu uma avaliada. Claro que era obrigação técnica, né, do Flamengo ganhar do time B do Atlético, do Corinthians ganhar do Avenida. Mas são esses momentos que fazem a beleza do futebol. Eu vejo assim. Né? Agora, o que o Abel está sofrendo, Facincani, eu acho que, mano, eu entendo o que você está falando. O cara está no futebol, o cara precisa entender que pressão, blá, blá. Mas eu acho que as pessoas também, torcedores e tal, precisam ter um pouco mais de humanidade, cara. Não é possível. E só para lembrar pro Spock, o homem sem sentimentos, um dos títulos mais importantes da história do Corinthians foi contra a Ponte Preta, viu? Sim.
Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não foi contra o Palmeiras, não foi contra o... E com o Rui Reis expulsa os dois. Tá certo? Foi contra a Ponte Preta. Em 79... Pela quebra do jejum. Sim, mas foi contra a Ponte Preta. Um dos jogos emocionantes da história do Corinthians foi uma virada, lá, se eu não me engano, contra o Gil Paraná pela Copa do Brasil. Contra o Cianorte. No Pacaembu. A torcida quase foi a loucura. Foi loucura. Em 1990, o Corinthians ganhou o jogo do Bahia no Pacaembu. Mas a situação contra o Cianorte, o Corinthians ele tomou um pau no primeiro jogo, se eu não me engano, foi 3-0 no Cianorte. E no Pacaembu, o Corinthians estava jogando muito bem. Mas, Benja, o Atlético Paranaense, com todo respeito, esse time B é muito inferior comparado ao time principal. Sim, mas foi o campeão estadual. Foi o campeão estadual. E na hora lá, as únicas duas vitórias, as únicas duas derrotas ou 3 derrotas que o Atlético tem no ano jogando na Arena da Baixada. Não lembra disso. Foi esse time. Tá bom, mano, mas estava no dia que estava tudo ruim pro Flamengo e tudo certo pro Atlético. Eu respeito a opinião de vocês com relação ao Abel, mas eu não concordo. Eu fico imaginando se essa pressão que vive o Flamengo, ela se transfere para o Mano Menezes no Cruzeiro nesse momento que está lá? Ela se transfere para o Cuca no momento que vive o São Paulo? Não, porque eu acho que a torcida do Flamengo é um pouco diferente. Olha o que vive o Mano Menezes lá. Olha o que vive o Cuca no São Paulo. O próprio Renato Gaúcho no Grêmio. Mas a diferença, esses técnicos ganharam. A diferença que eles têm. Mas o Abel não tem história. No Flamengo, a história que ele tem é uma eliminação. Uma eliminação não, uma perda de título de uma Copa do Brasil do Santo André. Chegou em janeiro. Mas é campeão do mundo pelo Inter. O Mano Menezes no Cruzeiro, ele ganhou o que ganhou, então ele tem um lastro lá para poder ter uma margem de maus resultados. Mas o Abel chegou agora. O Renato Gaúcho não tem, mas é que tá, Benja. O Abel, perante o Flamengo, ele não tem um lastro de história como o Renato Gaúcho tem no Grêmio, como o Mano Menezes tem no Cruzeiro e como o Cuca tem no São Paulo. O Renato Gaúcho tem lastro com o Flamengo? Com o Flamengo, não. História? Mas se tivesse tomando as porradas... Mas também marcou um gol de barriga, que tem muita gente que lembra. Os caras estão se apegando no Abel para um monte de coisa. Como treinador, ele não tem. O Abel chegou no Flamengo, gente, em janeiro. Aí ele ganhou um Campeonato Carioca. Uma porcaria. Ok, o Flamengo joga o Campeonato Carioca. O Flamengo não joga a Champions League. O Corinthians é tripaulista, ninguém está comemorando? Eu, como corintiano que você sabe, eu comemorei. Lógico. E jogando feio, caramba. Para mim, título é título. Lógico. Aí precisava, Paulo Lima, classificar na Libertadores, porque as últimas edições o Flamengo não passou da primeira fase, o que era ridículo. É ridículo. Mas perdeu pro Penharol. Ok, classificou em primeiro. Mas é a velha discussão. Vocês estão discutindo resultados, eu estou discutindo rendimento. O Flamengo não está jogando o que pode jogar, gente. Sim, a diferença, é o principal ponto. A diferença... O Grêmio tá jogando bem. Óbvio que não. O Cruzeiro está jogando bem? Óbvio que não. A diferença desse começo de trabalho do Abel para os começos do Mano e do Renato é que eles, em curto prazo, conseguiram apresentar resultados. Né? O Mano com o Cruzeiro, logo no primeiro ano já campeão, já o time passou por uma inconstância de campeonato, mineiro, mas quando mas quando entrou no Campeonato Brasileiro o time engrenou e aí pegou o segundo semestre da Copa do Brasil. O Renato já na troca do Roger transformou o Grêmio e colocou a equipe como campeã de Copa do Brasil. O título só, não, mas ele tinha 6 meses de trabalho. Mas só no final do ano. Ele tinha proporcionalmente o mesmo tempo de trabalho do Abel. E as respostas foram melhores. Eu não sou a favor da demissão já do Abel. Eu sou a favor de que Abel precisa rever muita coisa que tem sido feita. Até porque eu não acho que o mercado hoje tenha uma disponibilidade de técnicos que superariam, por exemplo, o nome do Abel. Mas que ele tem que mudar muita coisa, que tem muita coisa errada, é isso fato. Eu não sou assim, Abel, tchau. Mas, Abel, tem que mudar. O Filipão, o senhor critica o ano inteiro. Sim. Era para ter mandado o Filipão embora? Não. Por quê? Porque o Filipão tinha um elenco suficientemente capaz de fazer mudanças para fazer o Palmeiras crescer como conseguiu. Então, o Flamengo não tem elenco? Tem, por isso mesmo que eu tô falando. Sim, mas o Filipão, você criticava. O Filipão, o Palmeiras ganhava, você vinha aqui e criticava. Mas o Filipão jogava, o time estava jogando de uma forma errada e estava chegando a um limite que, quando precisou de um algo a mais, perdeu. Esse ano que o Filipão mudou a forma do Palmeiras jogar e escalou diferente, o time está crescendo. O Abel é a mesma coisa. Ele tem opções hoje para mudar o Flamengo e fazer o time crescer. O problema não é isso. O problema é que o Filipão não tinha nem pressão interna, muito pelo contrário, e muito menos pressão externa. Não, tudo bem. Mas só que o próprio Abel, o Benja, ele bate de frente. O Filipão já estava lá, o Abel chegou agora. Só que o próprio Abel, em vez tem que trabalhar no mercado financeiro. Só que o Abel, em vez de rever algumas questões, como o Filipão, depois de muita teimosia, viu e está provando para ele próprio, durante dia após dia, que o time que ele agora coloca escalado está jogando melhor, o Abel não tem feito isso. Sabe o que acontece? E o Abel tem bancado ainda nomes que,
por puro paternalismo, que não tem rendido nada. O time tem se tornado vulnerável defensivamente e ele acha que está tudo bem. E sabe o que eu acho? Eu acho então que é difícil também. Não conseguiu trabalhar. Ele não conseguiu trabalhar mas ele em paz um dia no Flamengo. E quando você não consegue trabalhar em paz, acho que você não consegue sequer pensar nessas questões. Né? Mas de novo, a pressão, o futebol é assim e tal, tá bom, o futebol é assim. Só que o grau da pressão a qual o Abel foi submetido é muito intenso, cara. Eu nunca vi isso. Acho que ele não sabia disso? Teve duas... Eu acho que ele não imaginava, mano, que isso ia ser assim. Você acha que o Barbieri teve a pressão que o Abel tá tendo? Não, acho que foi diferente. O Rueda teve a pressão que o Abel tá tendo? O Zé Ricardo teve a pressão que o Abel tá tendo? Há uma implicância crescente com o Abel, uma birra crescente com o Abel, que se tornou incontrolável. Cara. E muito pelas redes sociais, as mídias. Pois é, mas nós estamos sendo, eu falo isso aqui direto, nós estamos sendo pautados pelo Twitter. Disso, Nós estamos virando jornalistas de Twitter, infelizmente. Eu falei aquele dia. Mas infelizmente. A rede social é uma extensão do que acontece. A profissão virou jornalismo. Falaram nesse jogo aí, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, olha, essa pressão em cima do Abel parte das redes sociais, não parte do estádio, não parte do público, não parte da torcida. Chegou no estádio. A rede social, gente, ela nada mais é do que uma extensão da nossa vida. Eu não acho, não. Da minha vida não é, não. Desculpa. Da minha vida não é, não. Mas peraí. Ô, Paulo, não tem jeito. Hoje em dia, a rede social, ela chegou pra ficar. Não dá pra ignorar, mas não faz parte da minha vida. Não tem como ignorar esse tipo de fato. Você não fala com as pessoas na rua igual as pessoas do Twitter falam com você. Mas é óbvio que não, Benja. Mas, por exemplo, o Twitter, que é a nossa ferramenta aqui para utilização aí é um desrespeito absurdo o Twitter. Mas, Paulo, aí que tá. Eu também acho que o anonimato... Eu ando de BRT, ando de metrô. Ninguém me desrespeita no BRT nem no metrô. Eu também acho que o anonimato faz as pessoas agirem de má fé. Eu acho que mostra realmente o lado obscuro das pessoas. Isso daí tudo eu concordo. Mas não tem como negar que a rede social hoje é um termômetro do que acontece com relação a tudo. Infelizmente. Pesquisas são realizadas hoje por redes sociais, gente. É muito mais prático, mais dinâmico você ter um contato através de redes sociais do que você ir no porta a porta, no boca a boca. Isso daí é fato. Então, com relação ao Abel, eu entendo aí tudo que vocês disseram, eu concordo. O Abel, ele não é um péssimo profissional. Não é o fato dele ter ido mal no Flamengo que o desqualifica para dirigir um outro grande clube. Mas no Flamengo, eu acho que esse processo é irreversível. O Abel chegou demitido, gente. Já existiu uma rejeição muito grande com relação ao trabalho dele pela perda da Copa do Brasil pro Santo André. Há 15 anos ele já chegou minado, bem. Para mim, o que mais pegou não é o futebol, não. As pessoas estão pegando o futebol porque não tem coragem de falar. Para mim, o que pegou foi aquela história do Abel falar do Beira-Rio, que o torcedor do Flamengo... Isso potencializou, mas ele já vinha sendo vítima de críticas. O torcedor do Flamengo ficou louco da vida com aquilo, não admitiu aquilo. Não, mas potencializou. A frase do Abel dizendo, perder para o Atlético é normal, perder para o Inter é normal. O Flamengo tem estádio? Não, mas aí foi uma alusão ao Maracanã, né? Uma coisa, o torcedor do Flamengo ficou bravo. E o negócio do Willian Arão... Acho que foi por isso. E o negócio do Willian Arão, que o torcedor do Flamengo odeia o Willian Arão, e o Abel segurou. E aí o Abel, naquela entrevista, falou assim, olha, quem escala o Flamengo sou eu. O Flamengo não é escalar de fora para dentro. O Abel, Benja, ele não se ajudou em nenhum momento. Essas declarações que ele deu, principalmente, olha, nada mais bonito do que o Beira-Rio. Olha isso aqui, demais. Um relacionamento que já está desgastado. Ele dá uma declaração dessa daí, tá na cara que ele tá indo para uma rota de colisão, ele tá batendo de frente com a torcida. E aí ele tem a oportunidade de talvez aí corrigir o que disse, Facincani. Aí ele fala, não, foi isso mesmo que eu quis dizer. E repito, o Beira-Rio é muito mais bonito do que o Maracanã. Então, ele tá pedindo para realmente ser atacado. Faltou timing. O problema não é o elogio que você faz, é a hora e a forma. Ele pode, depois de 3, 4 dias do jogo, baixou a poeira e falar, estive no final de semana no Beira-Rio, adorei aquele lugar ali. Vai elogiar o adversário. Entendeu? Sabe? Mas assim, passa. Todo mundo sabe o carinho que ele tem pelo Internacional, nada vai mudar. É um carinho que é muito maior e vai ser eternamente maior que o do Flamengo, a não ser que ele conquiste um Mundial e uma Libertadores pelo Flamengo, mas nada vai superar o que ele fez no Internacional, entendeu? Agora a questão toda que me pega é que, vendo o Flamengo ter um desempenho desequilibrado em campo, um time que toma gols em demasiado, faz ao mesmo tempo, mas sabe, é um time que parece uma sanfona, é pra lá e pra cá, não tem coordenação, não tem meio campo, é um buraco
né, nítido para quem vai ao estádio e vê o Flamengo jogar, vê um buraco no meio campo, uma equipe que vive só da individualidade, da velocidade dos jogadores de frente. O Abel não fez nada para corrigir. E quando ele jogou com o time reserva, quando foi obrigado a jogar, porque tinha um jogo importante meio de semana, jogo contra o São Paulo antes do Peñarol e depois esse do Corinthians da Copa do Brasil, que ele jogou contra a Chapecoense e o próprio São Paulo, o time reserva jogou melhor, porque ele tinha uma outra formação diferente. Por que não trazer isso que o time reserva fez de equilibrado para o time titular e começar a montar aí sim uma estrutura tática para padronizar o time? Tem um WhatsApp aí, mas olha, essa informação também que circula hoje, que o treinador já teria acertado, que é o Jorge Jesus, não procede, hein? Não. Jorge Jesus deu uma entrevista agora há pouco. Com ele também. Jorge Jesus deu uma entrevista agora há pouco dizendo o seguinte: ainda não tive contato com o Flamengo, foi até uma surpresa para mim. Tenho conversas com outros clubes, mas não tem nada com o Flamengo. Estamos aí entrando no começo de junho e o Flamengo vai novamente para mais um treinador. A saga de treinadores do Flamengo continua. E uma pergunta, ô Paulo Lima. Cadê a diretoria do Flamengo, que nunca se manifesta? Isso é imediatismo, né? Isso tem que ser mais rápido que a gente possa imaginar. Isso era para agora. Para domingo, né? Não, agora, imediatamente. Por sinal, nós estamos aqui abertos a qualquer ligaçãozinha do Landim, de quem quer que seja, né? Do Braz, da turma toda que toma vinho com Abel, que não toma vinho com Abel. Essa galera toda tem que vir a público e falar assim, ó, o técnico do Flamengo não é mais o Abel. O técnico do Flamengo é o Abel. Porque é uma especulação tão doentia, porque transcende ao esporte. Desculpa, mano, mas rede social não é parâmetro. Desculpa, rede social não é parâmetro. Pode ser fundamento para pesquisa, negócio de Ibope, olha, o Ibope já errava. Imagina a rede social, que tem um monte de gente que não sabe nem o que quer dizer A, B, C ou D, né? Desculpa, não estou chamando ninguém de analfabeto, não, mas a rede social hoje em dia, no Brasil e no mundo, é uma coisa, a meu ver, doentia. Caminha para uma doença febril, cada vez mais. Eu não me pauto pela rede social. Não me pauto. Eu respeito, Paulo, mas eu acho que não é o único termômetro. Não, mas eu acho que também é. O termômetro é a qualidade, é a credibilidade, o termômetro é o trabalho, é a conquista. Isso é que acha que o futebol tem que ser pautado, né? A gente critica tanto técnicos que foram vitoriosos com o nosso país, que ficam esquecidos. Tá aí o Klopp, tá indo para uma final aí, e tá aí há quanto tempo tentando um título internacional? Só tem um bi alemão, hein? Ele só tem um bi alemão. Sim, tudo bem. Né? E é um cara o Guardiola foi pro Bayern de Munique ser campeão da Champions e não foi. Não foi. Aliás, a Champions dele foi no Barcelona. O Barça está fora da final da Champions, o Real está fora da final da Champions. Os grandes clubes passam aperto. Imagina o Flamengo. Quando você fala em Palmeiras e Flamengo, se você pegar o time B do Palmeiras, do goleiro ao ponto esquerda, todo mundo é cascudo. Todo mundo é rodado no futebol brasileiro. Todo mundo tem história. Pega o time B do Flamengo, Tuller, Ronaldo, os meninos da base, Lincoln. Vai pegando para ver quem é que joga no time B do Flamengo. Não é tão cascudo assim o time B do Flamengo, não. Agora, eu caminho muito pela ótica da humanidade que o Flavinho falou aqui. Gente, é uma falta de respeito, não é só com o profissional, é com a pessoa. É criticar demais, exageradamente, veementemente, sem ter o equilíbrio entre o que é respaldo profissional e respeito pessoal. A gente está vivendo uma falta de cordialidade, de humanidade e, acima de tudo, de sensibilidade humana. A gente vive um lixo. A nossa sociedade hoje, infelizmente, vive um lixo pautadas pelas redes sociais. Eu penso assim. Eu concordo com você. Eu respeito, mas eu não concordo. As redes sociais têm pautado isso, mano. Esse discurso de ódio, é o que vocês estavam falando. Eu não posso discordar da sua camisa, cara. Mas na vida real... Não posso discordar da sua camisa. É a cultura do ódio. Mas na vida real, ninguém fala com a gente desse jeito. Então, não sei o quê, minha mãe é a gente isso, não minha pode mãe é aquilo. ignorá-la, é claro, porque ela existe. As redes sociais existem, né? Evidente. Você não deve ignorar. Mas eu acho que a gente não pode ser refém e não pode tratá-las... Não, isso eu também acho. Tratá-las como algo, termômetro, algo soberano. Ela é mais uma ferramenta, mais um elemento de análise de cenários. De conversa, né? E de contextos e tudo mais. É que a gente está analisando a rede social, Flavinho, só pelo lado negativo. Mas a rede social tem muitos aspectos positivos. Tem também. Inclusive, por exemplo, o Flamengo contratou jogadores por redes sociais, cara. O apelo de torcedores. Então, e demitiu o treinador também, por rede social. Mas faz parte. Tudo que tem o lado bom, tem o lado ruim. Não, mas deixa eu falar. É o contraponto. O que a mídia social faz é uma coisa. Agora, o clube não pode ser como
a frase do Pascoal. Um clube não pode ser administrado pela arquibancada. E nem pela rede social. Mas a rede social aqui é uma arquibancada. O Cuca não voltou pro São Paulo, Palmeiras, na temporada passada, através de uma pressão da torcida? Foi. Não foi isso? Sim. Demitiram? Quem contratou o Diego Alves, o goleiro? A torcida, que eu acabei de falar aqui. A torcida do Flamengo através Agora precisa ver quem a torcida quer como técnico. Quem a torcida quiser. Eu acho que além da rede social, teve também algo que é bem incompreensível. O presidente do Flamengo nunca quis o Abel. Quem quis o Abel foi o lado. Ele preferia o Renato. Isso, ele queria. Senão ele quis o Renato, entendeu? Ele queria o Renato. Para ele ficou bem claro que o técnico era o Renato. E aí falou: bom, então não tem o Renato, vai de Abel. Então, esse já vai de Abel não é a convicção. Falou assim, pô, é o Abel, vai ser o Abel. Senão ele já tinha vindo a público. Ele é a figura hoje mais representativa do Flamengo. É o cara que, no meio do turbilhão, na primeira fagulha de crise, aqui não tem crise. Eu acho que meu técnico é esse e acabou. E ele não fez. Como é que chama o presidente do Flamengo? Ele deixou largar o cara na roça. Entendeu? Ele deixou a situação rolar, deixa cozinhar. Sim. Entendeu? Sabe? Feio isso. Porque ele, Landim, já que assina o contrato do Abel, então ele é o meu técnico. Ou então, batesse de frente com a outra ala, com a outra chapa dele, com os outros diretores, não vou assinar o contrato do Abel porque eu não quero o Abel. E aí todo mundo entra num consenso. Olha. Agora, um lado quer o Abel, o outro não quer. Aí nessa guerra política, deixa o Abel ser cozinhado 6 meses na situação que ele tá, que nem eu não teria contratado o Abel antes. Mas não é porque, eu não gosto do Abel, acho o Abel uma má pessoa. Não, porque eu entendia que naquele momento o Dorival tinha dado certo naquele final.